Olá, estamos aqui hoje para uma segunda conversa com a Pá Falcão, em que ela estará contando para nós um pouco de quais são os conhecimentos, os pilares que permeiam, né, as atividades, as ações que ela desenvolve. Oi, pessoal. Bom, eu acho que um jeito fácil de entender isso é entender um pouquinho da minha história, né? Então, eu me formei em computação e quando eu me formei eu era uma engenheira padrão com o pensamento engenheirístico que a gente aprende, né? Bastante de exatas, bastante ligada num raciocínio lógico. Eu tinha a coisa da meditação já desde antes da faculdade por causa do meu acidente, mas não sabia muito bem o que era aquilo. Tinha um lado de amar a arte, mas eu também não tinha nenhum talento, então ficava uma coisa só de realmente admiração, né? E quando eu fui trabalhar, na verdade, eu comecei a não gostar das relações humanas que aconteciam no trabalho. Então, eu queria ficar atrás do meu micro e não interagir com ninguém. Basicamente, era isso que eu queria. Ou seja, aquela nerd típica que chega no trabalho, não fala com ninguém, fica lá no micro o dia inteiro e depois vai embora ou vai à noite, enfim, coisas desse tipo, né? Mas eu não me sentia nem um pouco à vontade com nenhuma dessas coisas. Tá? E eu comecei a achar que o problema era a computação. Comecei a achar que o problema era a computação, até que eu comecei a buscar grupos de autoconhecimento, ler livros e tal, e achei a astrologia. Falei um pouquinho da astrologia da outra vez, né? Quando eu comecei a estudar astrologia e percebi que era aquilo que eu queria seriamente, eu pedi no meu trabalho para ter um horário flexível, porque tinha um curso de astrologia que eu queria fazer, que era das 8 às 9 da manhã, e eu entrava às 9 da manhã no trabalho, né? E não flexibilizaram esse horário. Eu falei assim, então é agora, eu me demito, né? Joguei tudo para cima, foi um dos dias muito felizes da minha vida, com uma sensação de alívio gigante, mas aí eu não sabia fazer mais nada, né, Simone? Eu sabia fazer sistema, estava estudando astrologia, não sabia nada de astrologia, meditava, mas não tem muito como você viver de meditação, né? Então eu pensei, o que eu vou fazer? Isso foi na época em que as pessoas estavam precisando começar a aprender a mexer em micro. Então eu coloquei um anúncio na Vejinha, né? Aqui em São Paulo tem a Vejinha, na maior parte das capitais tem, né? Que eu era uma professora de computação formada pelo ITA e dava aula. E eu comecei, então, a ensinar as pessoas a mexer em micro. E eu descobri que eu amava dar aula. Não sabia nada sobre dar aula, mas eu amava dar aula. E o que eu amava? Eu amava o brilho no olho que dava nas pessoas quando elas entendiam, né? Era isso que eu amava. Tá? E aí, continuei estudando autoconhecimento, astrologia e tal, e pensei assim, cara, eu não quero fazer 40 anos dando aula de Word, Excel e Windows, porque na época nem internet existia, né? Então eu preciso entender mais sobre dar aula, se o que eu gosto é dar aula. E aí eu resolvi ir para Findhorn, na Escócia, que é uma comunidade que tem no norte da Escócia, que tem várias
técnicas super avançadas de muitas coisas legais, né? E tinha lá um tal de Workshop Leaders Training. Eu falei assim, eu quero, então, descobrir como é essa questão de dar workshops. E quando eu fui, e eu cheguei lá, eles usavam jogos. E mais, os jogos não eram competitivos, eram cooperativos. E eu, como uma boa nerd que eu sou, eu sempre adorei jogar, mas eu sempre detestei a competição, aquela coisa de puxar o tapete. Quando eu descobri que um jogo poderia ser cooperativo e mais, as pessoas poderiam aprender jogando e se divertindo, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Né? Voltei para o Brasil, isso foi em 1994, né? Sem ter a mínima ideia de como eu iria fazer isso. Tá? E aí, na época, eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, a Renata Carvalho Lima Ramos, das Danças Circulares, e a Renata tinha uma livraria esotérica. E eu falei assim, Renata, eu quero fazer esses jogos na sua livraria. Né? E aí a Renata, não sei. Depois de um tempo ela falou assim, tá bom, um domingo à noite de graça. Eu falei, tá bom, um domingo à noite de graça. Aí marcamos tal, né? Falei assim, jogos cooperativos de Findhorn, vamos lá e tal. Nem sabia direito o que fazer ou como fazer. E aí veio um monte de gente e as pessoas começaram a me chamar para trabalhos nas empresas, na área de treinamento, que para mim, por eu ser de exatas e trabalhar com TI, treinamento era ir na IBM, aprender a mexer em algum produto. Eu não fazia ideia que existia treinamento comportamental. Tá? Então, eu lembro até hoje que a primeira cliente falou assim, será que você poderia fazer para mim um treinamento de relacionamento interpessoal? E eu perguntei para ela, o que é relacionamento interpessoal? Porque eu não sabia, mas aí eu fui atrás, fui fazer pós-graduação, fui aprendendo como eu tenho esse lado ainda de engenheira, de exatas, eu tinha muitas críticas às dinâmicas de grupo que eram usadas na época, e eu comecei, então, a inventar jogos. Só que eu sempre inventei os meus jogos meditando. Eu sentava, meditava e o jogo vinha, né? E isso fez muito sucesso e deu certo, né? Hoje, eu sei que a gente passou um pouco desse momento, porque a gente não precisa mais de subterfúgios para dizer que é importante você ser uma pessoa legal. E para você ser uma pessoa legal, do bem, e que isso é importante, né, para o seu sucesso pessoal e profissional, e para você conseguir isso, você precisa se conhecer. Então, na verdade, qualquer, eles chamam de soft skills, né, que são vamos dizer assim, os trunfos que a gente tem comportamentais que nos ajudam na vida, no nosso dia a dia, né? Todos eles estão ligados ao autoconhecimento. Pode ter uma técnica ou outra, mas as técnicas são muito simples. O importante é você conseguir perceber por que você tem essa ou aquela atitude. E o que você precisa mudar em você para isso não acontecer ou para acontecer melhor. Simples assim.